Graça e paz, irmãos. Quero convidar você a que abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 10 a 13. E assim nos diz a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, quanto também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experimentado, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes já ouvimos esse texto? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu queria que você se lembrasse um pouquinho de tudo aquilo que a gente viveu no ano que se passou. Tantas dores, tantas lutas, coisas que amargaram o nosso coração, nos deixaram presos dentro de casa, fora outras coisas. Mas a verdade nua e crua é que esta não é a única luta que nós já travamos ou travaremos na nossa vida. Muitas pessoas viram neste momento com profunda tristeza. Até parece que no início foi bom, porque você podia ficar um pouco mais em casa, mas depois começou a ficar monótono aquilo. E a gente começou a ver o índice de depressão aumentando, pessoas enclausuradas. E quando eu olho para esse texto, especialmente para aquele que escreveu esse texto, Paulo, foi uma pessoa que ele esteve em situações mais diversas da sua vida. E a maior parte delas, de onde ele escreve essas cartas, é dentro de uma prisão. E eu quero te dizer, essa prisão com certeza não era o lugar mais tranquilo ou mais aprazível de se viver. Numa época em que as prisões eram fechadas, óbvio, mas ambientes como grutas e úmidas, aquelas correntes que prendiam os braços. E se você for ver em Atos, no capítulo 16, nos narra uma das prisões em que Paulo está. Só que, por incrível que pareça, Paulo estava em uma situação que ele não tinha nada que o pudesse fazer se alegrar. Mas se você ver o texto lá no versículo 25, ali de Atos, capítulo 16, diz o seguinte, que à meia-noite, Paulo e Silas oravam e, então o que é? Cantavam hinos a Deus e os prisioneiros os ouviam. Por que Paulo fazia isso? O que movia Paulo a poder estar cantando dentro de uma cadeia? Talvez ele devesse estar ali questionando Deus, porque o Senhor me deixou estar aqui, eu sou teu servo, eu te sigo, eu te sirvo, por que isso está acontecendo? Mas aí Paulo ele saiu da cadeia para poder testemunhar para nós. E um pouco do testemunho que está aqui nesses versículos do livro aqui de Filipenses, que Paulo diz assim, que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver. Porque Paulo sabia de uma coisa, Paulo sabia que o contentamento dele não podia depender da situação, porque ele sabia que um momento ele podia estar são, no outro dia ele estava doente. Num momento eu posso ter fartura à mesa, outro dia não. Num dia eu tenho uma roupa nova para vestir, mas no outro dia talvez eu não tenha nem roupa para vestir. E um dia eu estou livre, que eu posso ir para onde quiser, e no outro dia eu estou preso. Se dependesse a alegria de Paulo de ele estar nos momentos bons da sua vida, então ele viveria muito mais embaixo do que em cima, porque nós entendemos da vida dele o tudo quanto ele passou, passando por levou chicotadas, passou por naufrágios, foi abandonado, tantas coisas. Ele chegou um momento que ele foi apedrejado, que só largaram ele achando que ele tinha morrido. Mas Paulo ele diz assim, olha, eu aprendi a viver contente em toda situação. Sabe por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo conhecia aquele que era a força da sua vida. Paulo entendia que tudo aquilo que ele tinha diante dele não era a razão total da vida. A razão de Paulo viver era muito maior do que aquela simplesmente de você ter algo que te alegra o coração. Paulo aprendeu a viver contente, porque ele conhecia o Deus que ele servia, sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Temos um dia pela frente. Eu não sei aquilo que eu e você iremos enfrentar, mas uma coisa eu gostaria de pedir a Deus hoje, que o Senhor também nos ensine a viver contente em toda e em qualquer situação, porque isso pode ser um instrumento para que os outros vejam Cristo na nossa vida, para que como Paulo, que em uma prisão ele cantava e todos os presos ouviam, que assim também eu e você
mesmo diante do que vivemos numa pandemia, ou diante das dificuldades que possamos vir, ou então pela beleza das coisas boas que vão acontecer, que nós possamos estar contentes, não por causa das circunstâncias, mas por causa daquele que é a fortaleza da nossa vida. Vamos orar. Pai, eu te louvo por saber que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, e por saber que a nossa alegria não deve estar ligada simplesmente a vivermos momentos felizes da nossa vida, ou tranquilos, mas que o Senhor nos ensine a estar contentes em toda e qualquer situação. Que seja este dia mais um dia propício para que possamos aprender isso. Pai amado, nos dirija, e é o que eu te peço em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.